Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. No vídeo de hoje trago o passo a passo do tapete cacau retangular. Aqui no canal já temos o tapete cacau oval. Agora chegou na versão retangular. Trabalhei ele com o fio 6 e a agulha 3,5 milímetro. Vou mostrar mais de pertinho para você ver os detalhes. Ficou um tapete maravilhoso. Esse aqui ele ficou medindo 80 de comprimento e 50 centímetros de largura. Vou deixar aqui na descrição as medidas e também o peso, a quantidade de material que eu usei para fazer essa peça. Convido a você que assista essa aula até o final. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem lá no direct, lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui na descrição o meu arroba. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Se você puder compartilhar essa aula com mais pessoas, eu ficarei imensamente grata. E se você fizer esse trabalho ou qualquer um através das minhas videoaulas, quando você postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Antes de começar aqui o passo a passo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Fiz também aqui, nesse modelo, a passadeira. Olha só que lindeza. Eu vou passar para vocês agora quantas carreiras eu fiz aqui na base. Então, assim, essas 3 carreiras iniciais e as 3 carreiras do final, elas são obrigatórias. Quando a gente vai aumentar, a gente aumenta nessas carreiras centrais aqui, ó. Tá? Então, aqui na passadeira, eu fiz aqui na parte central, eu fiz 55 carreiras, mais as 3 iniciais e as 3 finais, ficou com um total, a base ficou com 61 carreiras. Com essa quantidade de carreiras, você pode seguir para fazer o restante seguindo o vídeo do tapete, que dará super certo. Com essa quantidade de carreira na base, aqui no meu ponto, a minha passadeira ficou medindo 1,15 m de comprimento por 50 centímetros de largura. Olha só os detalhes, ficou uma peça maravilhosa, olha só. Então, pessoal, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos dar início aqui. Eu vou trabalhar aqui com o fio Barroco Natural, fio 6, a agulha é 3,5 milímetro. Então, vamos fazer aqui um cordão com 38 correntes. Vamos fazer umas correntes bem folgadas. Olha, bem folgadas mesmo. Por quê? Porque se essas correntes ficarem apertadas, o teu trabalho vai ficar assim, ó. Como a gente vai trabalhar carreiras ida e volta,
ele tem que ficar retinho. E para isso, as correntes iniciais têm que ser umas correntes bem folgadas. Se você tiver dificuldade para fazer aqui uma corrente bem folgada com a agulha 3,5, que aqui a gente vai trabalhar no tapete, você pode pegar uma agulha de número 4, fazer as correntes, aí depois, terminou as correntes, você volta para a agulha 3,5. Então, vamos fazer aqui um total de 38 correntes. Aqui com as 38 correntes feitas, eu vou laçar o fio, vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir assim, fazendo um ponto alto em cada corrente, até chegar no final do cordão. Contando com as correntes que a gente usou para virar aqui como um ponto alto, então a gente vai ficar com 35 pontos altos. Então, como eu falei, contando com as correntes, temos um total de 35 pontos altos. Agora, vamos virar, que a gente vai trabalhar carreiras de ida e de volta. Vou virar aqui e vamos iniciar a próxima volta. Aqui no primeiro ponto, eu vou te passar como eu faço aqui nos inícios de carreiras, quando eu trabalho assim, carreiras de ida e volta. Para meu trabalho seguir retinho, né, sem ficar torto, eu faço da seguinte forma, olha. Eu dou uma alongada, mais ou menos isso aqui. Agora, com esse dedo, eu seguro muito firme aqui essa alça, na agulha, ó. Vou girar aqui e vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto. Puxo a laçada, volto, tiro duas, tiro duas. Então, assim, o meu primeiro ponto alto, ok? Se você quiser subir as 3 correntes, pode. Mas eu prefiro dessa forma, que daí fica sempre retinho. Eu vou fazer novamente, ó. Então, vamos lá. Alonga, segura, laça e volta aqui no primeiro ponto. Ó. Puxa a laçada. Então, aqui fiquei com 3 alças na agulha. Vou laçar e tirar 2, laçar e tirar 2. Aqui a gente segue fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, que vamos ficar com um total de 35 também, igual na carreira anterior. Vamos fazer até o final assim. Ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final, eu vou virar, vamos fazer aqui no início, primeiro ponto, novamente, aqui. Meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos aqui no início. Agora, a gente vai fazer uma corrente, pula um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Então, vamos seguir dessa forma. Já fizemos aqui
3 espaços. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 espaços. Então, ficamos aqui com 13 espaços. Então, aqui no final, a gente vai seguir até o final agora fazendo os pontos altos, que vamos ficar com 5, igual aqui no início. Aqui no final, quando a gente vai fazer aqui o último ponto, a gente procura sempre pegar essa alça e essa aqui, ó. Colocando a agulha, pegando essa alça aqui e essa aqui, ó, do ponto. Sempre pegando essas duas, ó. Então, aqui no final, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui no início. Então, vamos iniciar a próxima carreira. Vou virar. Vamos fazer aqui o primeiro ponto. Fazer aqui um ponto alto em cima de ponto alto, aqui nos 5 primeiros pontos. Assim. Uma corrente, vamos fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Então, aqui ficou um espaço em cima, ó, em cima do outro espaço. Agora, a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto em cima de corrente, até chegarmos aqui no último espaço. Então, aqui onde tem uma corrente, um ponto alto. Aonde tem ponto alto, faz um ponto alto. Cheguei aqui no último espaço, então, ó, aqui temos um espaço, aí tem uma sequência de 23 pontos altos. Agora, aqui em cima do último espaço, a gente faz uma corrente e um ponto alto aqui. Então, aqui ficamos espaço em cima de espaço, da mesma forma que no início.
Agora, aqui, uma sequência de 5 pontos altos. Então, aqui a gente finaliza a 4ª carreira. Então, vamos iniciar aqui a 5ª carreira. Vamos virar o trabalho. Vou fazer aqui os 5 pontos altos aqui do início. Então, essa carreira, a 5ª é igual à 4ª, igual. Onde tem espaço, vamos fazer espaço. Aonde tem ponto alto, vamos fazer ponto alto. Ó, uma corrente. E aqui a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui, então, no final da 5ª carreira. Veja que a 4ª e a 5ª são iguais. 5 pontos altos, um espaço de uma corrente. Uma sequência de 23 pontos altos, um espaço de uma corrente e 5 pontos altos. Então, eu vou virar aqui o trabalho e vamos iniciar a volta de número 6. Que vai ser igual a essa. Então, aqui, pessoal, olha, fizemos essas 2 carreiras aqui iguais, né? Então, a gente vai fazer um total de 28 carreiras iguais a essa. Temos 2, vamos fazer mais 26 carreiras iguais a essa. 5 pontos altos, um espaço, 23 pontos altos, um espaço e 5 pontos altos no final. Então, olha, depois dessa carreira de espaço, para cima, teremos 28 carreiras iguais. Fizemos 2, vamos aqui fazer mais 26. É só repetição. Ó, pessoal, então eu repeti aqui, ó. Fiz aqui, completei as 28 carreiras, ó, a contar daqui. Então, aqui temos 1, 2, 3, até essa de espaço. Daqui em diante, eu fiz 28 carreiras iguais. Se eu contar com as 3 primeiras, teremos 31 carreiras no total, contando desde o início aqui, ó. Então, agora, eu vou virar o trabalho e vamos iniciar aqui a próxima carreira. Vou fazer aqui os 5 pontos altos aqui do início. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó, que a gente fez em espaço, a gente vai repetir aqui.
Então, uma corrente, um ponto alto. Aqui ficou espaço em cima de espaço. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base. Cheguei aqui em cima desse último espaço. E agora, aqui no final, vamos fazer a sequência de 5 pontos altos. Então, aqui finalizei mais essa volta. Ó, pessoal, que eu falei pra vocês, a forma que eu inicio aqui, olha, ele fica bem retinho, ó. Bem retinho. Então, aqui eu vou virar o trabalho. Agora, a gente vai fazer aqui no final a repetição dessas 2 carreiras aqui, ó. Dessas 2 carreiras, toda em pontos altos. Então, teremos 2 carreiras com 35 pontos altos, cada uma. Aqui a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. E aonde temos uma corrente, vamos fazer também um ponto alto. Vou virar e fazer a última carreira aqui da base. Vai ser uma repetição dessa anterior. Ponto alto em cima de ponto alto. Teremos um total de 35 pontos altos.
Ó, pessoal, então, repetir aqui as duas últimas carreiras. Mesma coisa que fiz aqui no início, ó. Agora, a gente vai fazer uma volta, circulando toda a base. Vamos fazer em pontos baixos. Então, eu vou virar aqui. Aqui eu vou colocar a agulha aqui, ó, bem nesse pezinho aqui, ó, bem aqui, para fazer um ponto baixo. Tá? Então, vamos fazer uma corrente e um ponto baixo aqui, ó, no mesmo lugar. Dessa forma. Então, aqui, em cada ponto, aqui em cada carreira, vamos fazer 2 pontos baixos. Na próxima carreira, 1 e 2. E assim a gente vai fazer até chegar no final. Seguir, então, dessa forma, por toda essa lateral, aqui no canto. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos. Então, aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. 2 correntes, e aqui a gente vai virar, trabalhar agora nessa lateral menor. Eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que fiz esse aqui, ó, aqui no cantinho. Mais um ponto baixo. Então, aqui nesse cantinho, ficamos um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui a gente vai fazer ponto baixo em cada corrente, onde temos aqui, ó, um ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vamos virar. No mesmo lugar onde eu fiz aqui o último ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Então, ficou aqui o cantinho. Agora, aqui, a gente vai repetir o que a gente fez lá do outro lado, que é 2 pontos baixos em cada ponto. Então, nessa lateral menor, a gente fica com um total de 35 pontos baixos. Nessa lateral maior, 70 pontos baixos. Finalizei aqui todo o contorno com pontos baixos. Cheguei aqui no final. Aqui, se você quer prender com um ponto baixíssimo, pode prender. Olha, fazer as 2 correntes e prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu prefiro fazer o fechamento
com a agulha de tapeceiro, que eu acho que o fechamento fica melhor. Eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar. E vou fazer aqui o fechamento. Vou fazer aqui o arremate já desse fio. Então, aqui a base está pronta. Veja que fica uma base retinha. Sempre lembrando que para ela ficar retinha, você tem sempre que cuidar quando você faz as correntes iniciais. As correntes não podem ser apertadas, porque senão a parte do início vai ficar encolhida sempre para menor, né? Então, tem que fazer as correntes bem folgadas. Então, pessoal, essa base aqui, ela ficou medindo 48 centímetros de comprimento e 42 centímetros de largura. Então, vamos aqui para a próxima volta. Agora, eu vou entrar com o fio colorido. Eu vou trabalhar aqui com o Barroco Maxi Color fio 6. Essa cor é o azul bique. O número da cor é 2829. Então, vamos iniciar aqui, bem no cantinho aqui, aonde temos as duas correntes. Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E aqui, bem no canto, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Fiz aqui 1... 2... e 3. Agora, eu vou laçar e fechar todos de uma vez. Dessa forma. Vamos fazer 4 correntes. Laça o fio, vamos pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos da base. No quinto, vamos repetir 3 pontos altos fechados juntos. Vamos fazer aqui 4 correntes de separação.
laça o fio, pula 4 pontos da base e no quinto, vamos repetir os 3 pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a lateral. Ó, pessoal, fiz toda a lateral, cheguei aqui no final, ó. Mais 2 correntes aqui do canto. Então, aqui vamos fazer 4 correntes. E vou virar o trabalho. Vamos trabalhar agora essa lateral menor aqui. Então, aqui, no mesmo lugar onde eu fiz aqui, esse último, eu vou fazer o primeiro aqui dessa lateral. Então, ficou o canto aqui, ó. Quatro correntes. Agora, a gente vira aqui e faz todos os cantos iguais esse aqui, ó. Então, aqui fiz as 4 correntes e no mesmo lugar, vou fazer o primeiro grupinho dessa outra lateral. Ó, aqui também o canto. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Fiz aqui todo o contorno, estou chegando aqui no final. Vou fazer aqui o grupinho aqui do canto, que a gente fez só o desse lado, vamos fazer aqui do outro lado.
1, 2, 3, 4 correntes. E agora, vamos prender com um ponto baixíssimo, colocando a agulha aqui, ó, dentro desse ponto. Puxa a laçada e prende com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma corrente e vou colocar aqui nessa alcinha, eu vou colocar um marcador. Porque esse fio aqui vai ficar à espera. Então, a gente vai trabalhar nele depois, não precisa cortar. Então, ficamos assim. Agora, para a próxima volta, a gente vai voltar a trabalhar com o mesmo fio que trabalhamos na base. No meu caso aqui, é o barroco natural. Então, aqui eu vou iniciar, aqui, ó, nesse primeiro espaço de corrente aqui. Vou fazer aqui a laçada inicial e vamos aqui. Vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos nessa carreira azul. Fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, perdão, fechados juntos. Quatro correntes de separação e vamos para o próximo espaço. Chegando aqui no canto, vamos trabalhar da mesma forma. Quatro correntes. Vamos virar dentro do mesmo espaço. O primeiro grupinho de 3 pontos altos dessa lateral. Vai sempre ficar esse cantinho aqui, ó. Chegando aqui no final, vou fazer aqui o canto. Agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro grupinho. Antes de fechar,
a gente tem que pegar aqui, ó, esse fio que está à espera e deixar para o lado da frente. Aqui, ó. Agora sim, podemos fechar. Então, finalizamos aqui mais essa volta. Que foram as duas, a azul e a no natural aqui, as duas são iguais. Então, pessoal, nessa cor natural, a gente vai fazer 3 voltas iguais a essa. Já fizemos uma, vamos fazer mais 2 iguais. Não muda nada. Vou aqui para dentro desse espaço com um ponto baixíssimo. Agora sim, inicio o primeiro grupinho aqui de 3 pontos altos fechados juntos. 4 correntes de separação e vamos para o próximo. Então, se você contar com a azul, vamos ter 4 voltas. 3 na cor natural e uma na cor azul, todas elas iguais. Ó, pessoal, então, finalizei aqui, então, as 3 voltas com o natural. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente para travar o fio. E aqui podemos cortar esse fio natural. E já podemos fazer o arremate. Eu vou só deixar ele aqui, ó. Vou separar ele em 2 partes. Veja que estou aqui pro lado da frente. Vou dar aqui 2 nozinhos e vou deixar esse fio aqui. Quando eu for fazer aqui, chegar aqui trabalhando com o fio azul, eu faço por cima aqui, vou conduzindo ele e assim já fica feito o arremate. Então, agora, a gente vai voltar a trabalhar com o fio, aqui no meu caso, o fio azul. Então, vou tirar aqui o marcador. Eu sempre dobro aqui, ó, aqui, que fica melhor para trabalhar. Então, aqui vamos subir 8 correntes. Vamos para o próximo bloquinho azul, pegando aqui essas 2 alcinhas aqui em cima, ó, fazer um ponto baixo. A gente vai trabalhar a volta toda, fazendo essas alças de 8 correntes, de um bloquinho para o outro. Então, aqui fiz as alças em toda a lateral, ó. Cheguei aqui no canto. Então,
Aqui a gente sobe 8 correntes. E daí a gente vai prender aqui, ó. Bem aqui no meio a gente prende. Com um ponto baixo. Aqui, ó. Agora a gente faz 8 correntes. Agora a gente vira aqui para essa lateral menor. Aqui. E vamos aqui, ó, no primeiro, prende com um ponto baixo. Então, em todos os cantos, a gente vai ficar assim, ó, tá? Pessoal, eu esqueci de falar antes. Se caso você queira fazer esse tapete mais largo, você aumenta a quantidade de voltas aqui no natural, tá? Então, aqui eu fiz 3. Você pode fazer 4, 5, 6, 7, a quantidade que você quiser, ok? Então, qualquer tamanho, qualquer largura, você pode aumentar aqui, beleza? Então, chegando aqui no final, vou fazer aqui a última alça. Vamos fazer aqui 4 correntes. Vou laçar o fio e vou aqui, ó, no ponto baixo, fazer um ponto alto alongado. Vou tirar uma alça, vou tirar 2 e vou tirar 2. Olha, veja que já paro aqui no meio. Se o teu ponto for muito apertado, você pode fazer aqui um ponto alto duplo, tá? Então, assim, eu finalizo aqui a primeira volta das alças. Então, vamos iniciar aqui a próxima. Essa próxima volta, a gente vai fazer também toda ela, essas alças, só que a gente vai prender essas alças que já estão prontas. Então, aqui, eu vou colocar a agulha aqui dentro dessa alça e vou prender aqui, ó. Atrás aqui temos um bloquinho, então, é nele que eu vou prender essa alça. Coloco a agulha aqui dentro. Olha, pego aqui essas 2 alças. E aqui vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Prendi aqui a primeira alça. Para ir para a próxima, a gente faz as 8 correntes. E vamos para a próxima, prender ela nesse bloquinho que tá atrás da alça. Prendi aqui, então, a segunda alça. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta.
chegando aqui no canto. Então, essa alça eu prendo aqui. Agora, aqui a gente faz 8 correntes. Agora, a gente vai prender aqui, ó. A gente vai prender aqui. Agora, podemos virar para essa outra lateral. 8 correntes. E agora, a gente prende essa alça aqui. Olha, então, nos cantos, olha, a gente vai sempre assim. Cheguei aqui no outro canto. Então, aqui, eu vou prender ele aqui, ó. Prender as correntes aqui com um ponto baixo. Agora sim, viramos. E vamos fazer agora essa outra lateral aqui. Olha, então, todos os cantos a gente vai deixar dessa forma. Sempre aqui a gente vai prender aqui com um ponto baixo. Ficando essas duas alças aqui. Finalizando aqui a volta, vamos fazer aqui a última alça, subindo 4 correntes. E fazendo um ponto alto alongado, colocando a agulha aqui no ponto baixo. Então, dessa forma, finalizamos aqui mais uma volta. Então, vamos dar início aqui à próxima volta, que será igual a essa que a gente acabou de fazer. Colocar a agulha aqui dentro dessa alça e prender com um ponto baixo aqui no bloquinho que está atrás. Sobe 8 correntes. Vamos prender aqui a próxima alça. Ó. A gente vai trabalhar toda a volta igual. Os cantos também a gente vai fazer
trabalhar aqui da mesma forma que trabalhamos a carreira anterior. Estou chegando aqui no final da volta. Vou fazer aqui as 4 correntes. Laço o fio, coloco a agulha aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto alongado. Então, dessa forma, finalizamos aqui mais uma volta. Então, isso aqui, se você fez mais carreiras do natural do que eu estou fazendo aqui, você vai fazer essa telinha em cima de todas as carreiras que você fez aqui do natural, tá? Nós aqui estamos trabalhando com 3 carreiras, 3 voltas do natural. Como eu falei, você pode trabalhar quantas voltas você quiser. Então, aqui, já chegamos aqui na última carreira. Vou iniciar aqui da mesma forma, colocando a agulha dentro dessa alça e prendendo aqui nesse bloquinho que está atrás dela, prendendo com um ponto baixo. Isso, um ponto baixo. Agora, vamos aqui, trabalhar aqui dentro dessa alça aqui, 4 correntes aqui do natural. Vou fazer dentro dela 4 pontos baixos. Dessa forma. Vou prender aqui essa alça, aqui nesse bloquinho. Com um ponto baixo. Dentro da alça do natural, 4 pontos baixos. Prende a alça também com um ponto baixo. Então, assim, a gente vai trabalhar toda a lateral. 4 pontos baixos dentro da alça, das 4 correntes do natural. E prende aqui a alça também com um ponto baixo no bloquinho que está atrás. Olha, cheguei aqui onde eu deixei aqueles fios para o arremate, então eu vou conduzir eles. Agora, deixei ele aqui, depois é só cortar esse fio, esse excesso aqui e colocar um pinguinho de cola. Daí já fica feito o arremate. Todas as alças têm que ficar presas, não podemos esquecer de nenhuma. Então, cheguei aqui no canto, ó, tenho aqui
as 4 correntes aqui do canto. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, subir 2 correntes. Agora sim, vou virar para essa outra lateral, fazer aqui mais 2 pontos baixos. Então, aqui fiquei com o canto. E aqui continuo prendendo todas as alças com um ponto baixo. Aqui no canto ficamos assim. Então, vamos repetir dessa forma em todos os cantos. Cheguei aqui no final da volta, vou prender aqui no primeiro ponto baixo que fizemos, vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma, então, finalizamos mais essa volta. A próxima volta, a gente vai trabalhar ela toda em pontos altos. Então, para fazer aqui o meu primeiro ponto, dou uma leve alongada, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, alongo também. Vou laçar e tirar as 2 alças da agulha e fazer uma corrente. Assim, já fiquei com a altura do meu primeiro ponto alto. Vou seguir assim, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto baixo. Chegando aqui no canto, dentro desse espaço de 2 correntes, vamos fazer aqui 2 pontos altos. E assim finalizamos essa lateral. 2 correntes para virar. E para iniciar essa outra lateral, dentro do mesmo espaço de corrente, vamos fazer 2 pontos altos. Ficando assim o canto. E aqui seguimos fazendo um ponto alto para cada ponto baixo. A gente vai fazer essa repetição aqui nos 4 cantos. Então, fiz aqui toda a volta, vou fazer aqui o último ponto. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessa correntinha aqui do primeiro ponto. Então, dessa forma, finalizei aqui essa volta. Então, vamos dar início aqui à próxima volta, que vai ser toda em pontos baixos. Então, eu vou para o próximo ponto, já começo aqui a fazer os pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo em cima de ponto alto.
Chegando aqui no canto, a gente vai fazer aqui dentro do espaço um ponto baixo desse lado, 2 correntes e vamos virar aqui para essa outra lateral. Um ponto baixo e seguimos fazendo ponto baixo para cada ponto alto. Então, aqui dentro do espaço, ficamos com um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fizemos. Então, dessa forma, finalizamos mais essa volta. Então, vamos iniciar a próxima volta, vai ser já a preparação para o bico. Então, estou aqui, olha, vou contar aqui do canto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estou no 8º ponto baixo, a contar aqui do canto, pra cá, 8º. Então, eu vou caminhar até o 10º ponto com um ponto baixíssimo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo, que é o de número 9. E aqui no de número 10, eu já vou fazer um ponto baixo. Então, estou aqui no ponto, estou em cima do ponto baixo de número 10, a contar do canto até aqui. Vou fazer aqui mais 2 correntes, que aqui eu já fico com a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar. E aqui no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. Ficamos assim. Vamos fazer uma corrente de separação, laça o fio, vamos pular 1, 2, 3. No de número 4, a gente inicia uma sequência de 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, ficamos assim. Uma corrente de separação e vamos repetir esse Vzinho aqui. Então, vamos pular 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, vamos fazer um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Fiz aqui mais um Vzinho. Uma corrente de separação, pula 1, 2, 3, no de número 4, inicia a sequência de 4 pontos altos. Então, é essa repetição que a gente vai fazer por toda a lateral. Uma corrente, pula 3, no quarto um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, 1, 2, 3, no quarto inicia a sequência de 4 pontos altos.
Fiz aqui toda a lateral, estou chegando aqui no canto. Olha, então, aqui da onde eu iniciei, eu vou contar aqui os Vzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vzinhos aqui nessa lateral maior. Então, aqui vamos fazer agora o canto. Então, aqui no final sobraram 2 pontos. Vamos fazer aqui 1, 2 correntes. E aqui, onde temos o espaço de 2 correntes, vamos repetir o Vzinho, fazendo um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Nos demais fizemos uma corrente antes, 5 correntes e uma corrente depois. Aqui no do canto, a gente fez 2 correntes antes, 6 correntes para fazer o Vzinho. Agora, um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, ficou um Vzinho aqui com 6 correntes. E aqui eu vou fazer uma corrente, porque eu vou pular só um ponto de base. Aqui, desse lado, eu fiz 2 correntes, eu pulei 2 pontos de base. Então, eu vou fazer uma corrente, pular só um ponto de base, e no próximo, eu já vou iniciar a sequência de 4 pontos altos. Então, ficamos assim, ó. Do lado da lateral maior, aqui a gente pula 2 de base. Do lado da lateral menor, a gente pula um só de base. Aqui no canto, né? O que muda é só aqui. Nos demais, tanto na lateral maior como na menor, a gente vai trabalhar da mesma forma. É só os cantos que a gente vai fazer essa repetição aqui em todos os cantos. Do lado menor, pula 1. Do lado maior, pula 2. Então, fiz aqui os 4 pontos altos, uma corrente, pula 3 e vamos repetir o Vzinho. Chegando aqui no final da volta, vamos pular 1, 2, 3 e prender aqui na segunda corrente. Então, tem um ponto baixo, 1, 2 correntes. Então, prender com um ponto baixíssimo, dessa forma, finalizo essa volta. Vamos dar início, então, à próxima volta. Eu vou entrar aqui dentro desse espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 2 correntes. Aqui fiquei com a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer um total de 10 pontos altos dentro desse mesmo espaço.
Feito aqui os 10 pontos altos, eu vou pular aqui o primeiro ponto, no segundo ponto vou fazer um ponto baixo e no terceiro ponto também um ponto baixo. Vamos laçar o fio e entrar aqui, repetir os 10 pontos altos. Pula o primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e um ponto baixo no terceiro ponto. Olha, pessoal, então é essa a repetição que a gente vai fazer em toda a lateral. Laça, vamos aqui para dentro do Vzinho, repetir os 10 pontos altos. Fiz aqui, então, toda a lateral. Estou chegando aqui no canto. Então, para irmos aqui para fazer os pontos altos, vamos fazer uma corrente, laçar o fio e vamos aqui dentro fazer os pontos altos, que vamos ter um total de 12 pontos altos aqui no canto. Depois de fazer aqui os 12 pontos altos, vamos fazer uma corrente. Vamos aqui nos 4 pontos altos, pula o primeiro, no segundo um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo. Então, aqui nos cantos, o que que muda? Muda que temos uma corrente antes, uma corrente depois, e um total de 12 pontos altos. Vamos repetir nos 4 cantos. Aqui na lateral, mantém-se 10 pontos altos. Estou chegando aqui no final da volta. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Então, aqui finalizei mais essa volta. A próxima volta, a gente vai trabalhar fazendo pontos em relevo. Vamos trabalhar ponto alto e ponto alto duplo em relevo, pegando por trás. Então, eu vou dar uma leve alongada e vou aqui para o segundo ponto. Eu vou pegar ele aqui por trás, ó. Dessa forma. Vou subir 1, 2, 3 correntes aqui da altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Vou laçar o fio e vou pegar o próximo ponto. Fiz também aqui um ponto alto
em relevo, pegando por trás, uma corrente de separação. Agora, nos dois próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Fiz aqui uma corrente, no próximo, mais um ponto alto duplo em relevo. Entre um ponto e outro, sempre vamos fazer uma corrente. Então, temos aqui 2 pontos altos e 2 altos duplo. Cheguei aqui na metade do bico. Então, vamos sempre pular o primeiro e pular o último ponto. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou repetir para esse lado o que eu fiz deste lado. Fiz 2 correntes, agora eu vou fazer o ponto alto duplo, uma corrente. Laço 2 vezes, mais um ponto alto duplo, uma corrente. Agora eu vou fazer um ponto alto no próximo, uma corrente, mais um ponto alto aqui, que é o penúltimo ponto da base. Então, ficamos assim, ó. 2 correntes só aqui no meio. Nas demais, sempre uma corrente de separação, tá? Então, a gente vai repetir isso aqui por toda a volta. Em todos os bicos, a gente vai fazer isso aqui. Para ir para o próximo bico, aqui no meu ponto, eu não tem necessidade de fazer corrente de separação. Então, eu vou laçar, pula o primeiro ponto, no segundo, vamos fazer um ponto alto em relevo, uma corrente, mais um ponto alto em relevo e uma corrente. Agora, um alto duplo em relevo, uma corrente e mais um alto duplo em relevo. 2 correntes de separação. Um ponto alto duplo, uma corrente, mais um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui, repeti no segundo bico. Deixa eu passar para você como fiz aqui no canto. Então, aqui no canto, a gente tem 12 pontos altos. Fiz uma corrente de passagem desse bico para aqui o canto, uma corrente. Então, aqui, como tenho um ponto a mais de um lado e um ponto a mais do outro, ficou assim, ó. Da mesma forma, pulando o primeiro ponto, fiz 2 pontos altos e 3 pontos altos duplo. Nas laterais, são 2 altos e 2 duplos. Aqui, 2 altos e 3 duplos, porque a gente tem 2 pontos a mais aqui na base. E fiz uma corrente antes e uma corrente depois.
Tô finalizando aqui a volta. Vou fazer aqui a corrente e prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. Dessa forma, finalizei mais essa volta. Vamos iniciar, então, aqui a última volta do bico. Vamos fazer o biquinho de acabamento. Trabalhar picô. Vou dar uma leve alongada. Vamos trabalhar nesses espaços de uma corrente, fazendo um ponto baixo. Vou subir 3 correntes. Levo a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo, fechando o picô. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes. Levo a agulha aqui atrás, ó, nesse espaço, um ponto baixo. Fiz aqui o segundo picô. Vou fazer aqui o terceiro picô. Cheguei aqui no espaço de 2 correntes, um ponto baixo, 6 correntes. Que eu vou fazer aqui o picô central, ele vai ser maior. Então, levo a agulha aqui, fecho o picô com um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, nos espaços que temos uma corrente, vai ficar um ponto baixo dentro. No espaço onde temos 2 correntes, vamos ter 2 pontos baixos dentro desse espaço. Aqui vou subir 3 correntes e vou fazer os picô aqui desse lado. Então, ficamos assim, ó. 3 picô de um lado, 3 do outro e o central, que é o maior. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui em todos os bicos. Aqui no bico do canto, aqui temos 3 picô e o central, né? Aqui no do canto, vamos ter 4 picô e aqui o central. Só vai aumentar um picô aqui nos bicos do canto. Então, para ir para o próximo bico, não vou fazer corrente, só fazer um ponto baixo. E aqui iniciar tudo novamente. Ó, pessoal, então, fiz aqui toda a volta. Olha, aqui no canto, como eu tinha falado, 4 picô de cada lado e um central. Nos demais, 3 picô de cada lado e o central. Então, chegando aqui no final, eu vou cortar esse fio. Vou passar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro para fazer um fechamento melhor. Vamos aqui, ó. E volto aqui no último ponto que fiz, pegando também este aqui, ó.
Dessa forma, o fechamento fica perfeito. Vou conduzir esse fio vou tirar da agulha e fazer agora aqui o arremate. Então, eu vou dar aqui, vou separar em duas partes esse fio e dar 2 nó. Vou esconder esse fio aqui por trás de alguns pontos. Vou cortar esse excesso. Vou colocar um pinguinho de cola. Faço assim em todos os arremates. Daí fica um arremate mais seguro. Vou fazer, então, os arremates aqui e já retorno. Fiz aqui todos os arremates. Então, aqui, o nosso tapete cacau retangular está pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero que você consiga fazer. Se você gostou da aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Te agradeço por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.